Olá, pessoas! Tudo bem? A comunicação nossa de cada dia de hoje vai tratar de um tema importante e vocês vão ver por quê. Que é o seguinte: carreira na comunicação, comunicação na carreira, carreira e comunicação. A ordem dos fatores não altera o produto, que é que a gente precisa dessa senhora, a comunicação nossa de cada dia. Então fica ligado para ver se você é um dos perfis para os quais esse programa de hoje foi pensado. O primeiro deles, estudantes. De QCS? De jornalismo, publicidade, relações públicas, marketing, administração, psicologia, gestão de pessoas, design, enfim, que queiram e tenham interesse em seguir carreira nessa área ou queiram conhecer um pouco mais para seguir carreira nessa área. O segundo perfil, profissionais já formados e que já atuem na área da comunicação e que estejam aí vivendo esses dilemas, que é atuar em uma área que muda todos os dias e que é impactada por tudo e por todos. O terceiro grupo, profissionais que não são da comunicação, não se formaram em carreiras que conversam com a comunicação e nem vão atuar nesse segmento, mas se não perceberam, vão perceber já que é preciso desenvolver habilidades e competências nessa área, ou sim, ou sim. Peguem aí qualquer relatório de futuro do trabalho, tendências do trabalho e etc. E vocês vão ver que a dona comunicação está lá marcando presença. E o quarto grupo é você que tem o seu negócio, tem a sua empresa, ou pensa em montar o seu negócio, pensa em montar a sua empresa e não faz ideia do que é e como trabalhar com comunicação. Uau, eu vou aprender isso num podcast? Óbvio que não, mas você vai ter uma ideia de como focar e o que ler, que informações buscar para não ficar refém dos outros. O que eu tô querendo dizer com isso? Para ajudar você a ter um mínimo de ideia para contratar um fornecedor, saber avaliar um projeto que te mostre, né, um projeto de comunicação e saber se aquilo ali minimamente está aderente ou não à tua necessidade. Vamos lá então? Você está na comunicação nossa de cada dia? Eu sou Cecília Seabra. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Para começo de conversa, a gente precisa colocar aqui uma barra para tudo que a gente vai falar nesse episódio, que é o seguinte: a comunicação hoje é uma área inter e transdisciplinar. O que eu tô querendo dizer com isso? Tá? Tô querendo dizer que nenhum curso que a gente faça, qualquer curso desses que no fim das contas a gente acaba esbarrando na comunicação ou podendo seguir carreira nessa área, ele nunca vai formar a gente de uma maneira suficientemente robusta para que a gente seja capaz de atuar na plenitude do que requer a atividade. Não, Cécio, jura? Eu tô jogando dinheiro fora com a minha universidade. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Se não fosse a universidade, a gente não teria a base do nosso conhecimento, que é conhecer o que já existe sobre a nossa área até ali. E já foi o tempo também, né, gente, em que a gente fazia ensino lá, creche, fundamental, ensino médio, universidade, pronto. Quando muito a gente tinha uma especialização. O mundo mudou. A gente não para de estudar. E isso não é ruim. Isso é bom. Depois que a gente entende isso e vai vendo que quanto mais a gente estuda, mais a gente se apropria daquele conhecimento, mais segurança a gente tem na hora de argumentar, na hora de dialogar, na hora de propor soluções. E é assim que tem que ser, né? Principalmente na nossa área, que é uma área que muda e é mudada o tempo todo por todas as coisas. Sim, é uma selva, mas ninguém disse que era fácil. Mas é uma delícia. De posse dessa premissa do nosso episódio, da nossa conversa, que é a comunicação é interdisciplinar, é transdisciplinar, né? A gente vai começar a entender como se posicionar no meio dessa confusão. Porque é uma eterna onda dando caixote e a gente ali, pá, tentando fingir que tá pegando um jacaré esperto. Como se eu soubesse fazer isso, porque eu também não sei, mas enfim. Tá, vocês entenderam essa metáfora ruinzinha que foi a que me ocorreu nesse momento. E aí, de posse dessa informação, o que a gente vai fazer? Primeiro, entender que a gente vai ter que estudar sempre. Depois, entender que nas nossas formações a gente precisa desenvolver o que é humano na comunicação, porque é onde o robô vai chegar. Vai demorar mais tempo para chegar. Então, capacidade analítica, pensamento crítico. E graças a essas habilidades, eu sobrevivi na comunicação. Vou dar o meu exemplo, né, assim, tangibilizar o que eu estou dizendo no meu exemplo. Eu me formei em 2000
Isso mesmo, há 21 anos. E quando eu me formei em jornalismo, a faculdade de jornalismo preparava a gente para trabalhar em redação, impresso, TV e rádio. Era isso. Internet, César. Gente, a internet estava começando. Não, eu não sou velha. Realmente as coisas se transformam muito rápido. E o velho aqui nesse sentido está exatamente sendo colocado para questionar o que é ser velho. Porque o tempo inteiro os saberes, as idades, essa diversidade geracional, ela é riquíssima. A experiência que eu construí tendo vindo de um jornalismo que não tinha o digital e se tornou digital, é o que me faz hoje olhar para as plataformas e pensar em soluções que, de repente, quem nasceu no mundo digital, quem já tem uma cultura toda, todo um entendimento de vida com o digital fazendo parte, às vezes não consegue ver. Então, essa troca é riquíssima, tá? Bem, fui formada nessa premissa e vocês não me ouviram falar comunicação corporativa, assessoria de imprensa, que é onde eu construí minha carreira. Então, quando eu comecei a estagiar, eu fazia coisas que eu nunca tinha ouvido falar delas. E eu fui aprendendo com a experiência e a minha formação em jornalismo, crítica, analítica, se tornou meu grande diferencial. Por quê? Clipe, nunca tinha ouvido falar disso. Aprendi a fazer. Mailing, não sabia o que era. Aprendi o que era. E nessa época a gente tinha que fazer, porque as ferramentas de mailing como existem hoje em dia não existiam. Levava 15 dias para fazer um trabalho que hoje a gente faz em minutos. Por quê? Porque a tecnologia veio, né, e vem substituindo o fazer. O que ela não conseguiu substituir ainda é o pensar. E aí que a gente cria o nosso grande diferencial. Então, seja você um estudante, seja você um profissional já formado, seja você um profissional de outras áreas, ou seja você um dono de negócio, pensem nisso. A capacidade de criticar, a capacidade de pensar é o que vai ser o grande pulo do gato nessa história e nesse episódio. Vamos então ao bloco dedicado aos estudantes, tá? Se você está em alguma formação e tem simpatia, quer entender um pouquinho mais, tem vontade de atuar na área da comunicação, é importante você ter um foco na sua vida. Comunicação não é ferramenta, comunicação não é tecnologia, comunicação não é processo, comunicação é sobre gente. Então não importa o que falem para você, nunca se esqueça disso. Antes de alguma fala diferente, você tem que pensar que comunicação é sobre pessoas. Porque não adianta você ter a melhor ferramenta, a melhor tecnologia, o melhor sei lá o quê, se você esquece que o que você precisa é tocar, é despertar a atenção de uma pessoa. Então, sempre mantendo essa premissa, aonde quer que você atue, se é uma pessoa que vem aí da área da psicologia e vai atuar nas áreas ligadas a gente, gestão, trabalhando muito com comunicação com funcionário, engajamento interno, clima organizacional e coisas do tipo, são ali pessoas, não são colaboradores, não são família, são pessoas que trabalham no mesmo lugar que você. Se você vai para o campo do digital, para o campo da comunicação corporativa, enfim, não importa aonde você vai atuar, essa conexão com gente é o que vai ser quase que o seu alimento da criatividade. Porque é o que vai fazer você exercitar a empatia de conseguir se colocar no lugar do outro, entender a necessidade do outro e casar com o que você precisa comunicar. Tá? Então, foco em gente. Sempre. Toda disciplina que você estiver cursando, todo curso de extensão, curso rápido que você estiver fazendo, pense em como eu aplico aquilo para sensibilizar pessoas. E, no limite, é muito simples a gente fazer isso, porque nós somos o público. A gente pode... Os cachorros estão animados hoje, né, gente? Nós somos o público. Então não se esqueçam disso, porque quando a gente senta numa cadeira, a gente começa a pensar em número, em indicador, em métrica, em uma série de coisas que tiram a humanidade da comunicação e aí depois a gente tem que investir uma grana para conseguir trazer essa humanidade de volta. Se a gente nunca perder, fica mais fácil. E de posse dessa informação, vamos falar então um pouquinho de formação, né? É muito legal vocês já começarem a dar uma olhada na diversidade de possibilidades que a carreira em comunicação traz para vocês. Uma vez que você se identifique com essa área, é legal você começar a
ter contato com pessoas que atuam ali e trocar um pouco de ideia, sim. Né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um monte de alunos que ama jornalismo esportivo, por exemplo, e eu não entendo nada de jornalismo esportivo, mas eles acham que eles devem conversar comigo sobre jornalismo esportivo. O que eu faço? Eu crio uma ponte, então, com quem entende de jornalismo esportivo para dizer para eles como se formar para isso, né? No meu caso, que é a comunicação, eu estou aberta a conversas. Então, assim, olha, Cecília, queria tanto atuar em produção de conteúdo. Como é que eu faço? Para começo de conversa, você não pode atuar escrevendo se você não tem o hábito de ler. Então, começa a ler. Ai, que óbvio! Outro dia me disseram isso. Ai, essa fala é tão óbvia. Aí eu perguntei, você faz? A pessoa falou, não. Eu falei, então não é óbvio. Sim? Concordam? Não, isso não é uma grosseria ou uma mijada, como dizem os meus alunos. É só que o óbvio, às vezes, é o melhor que a gente tem a fazer. E a gente fica querendo ir buscar coisas, assim, na ordem do psicodélico, quando, na verdade, em tese, a gente até sabe. Então, olhem, conheçam as áreas da comunicação. Né? A comunicação com funcionário é uma força que vem crescendo muito nas organizações. A comunicação ESG, da sigla em inglês de Environmental, Social e Governance, que em inglês é ASG, Ambiental, Social, de Governança. É uma demanda também muito grande. É a mesma coisa que sustentabilidade, César? Mais ou menos. Vai por aí que você vai se encontrar. Mas é essa comunicação que olha para a geração de valor compartilhado nas empresas, que olha para os públicos de relacionamento, que olha para a coerência entre os investimentos nessas esferas ambientais, sociais e de governança e o fazer mesmo daquela marca. É uma área que está crescendo muito. A própria comunicação institucional e corporativa cresce e se fortalece, principalmente pós-pandemia, quando a reputação das marcas passa a ser um ativo ainda mais importante do que era lá antes. Então, existem várias áreas. O digital, enfim, gente, o digital é mandatório também, né? Vai permear todas essas áreas. Então, começa aí vendo o que é que você gosta mais, com o que você tem mais familiaridade e começa a ler sobre isso. Né? Cria uma rede de poucos profissionais que atuem nessa área, conversa, acompanha, pede sugestão de leitura, sugestão de curso, né? E vai construindo ali não só a sua rede de contatos, que depois pode virar uma possível vaga, uma possível primeira vaga no mercado, como também conhecimento sobre o setor que você quer atuar. E não esquece, se quiser trocar uma ideia, a César está aqui à disposição de vocês sempre. Agora, minha fala é para os profissionais que já atuam na área. E eu vou dividir ela em 2 momentos. Para quem tem cargo de gestão e quem ainda não tem cargo de gestão. Para quem ainda não tem cargo de gestão, o equilíbrio entre o fazer, resolver e o saber dizer que não sabe e precisa de ajuda ou mais informação, ele é talvez o maior desafio. Porque, por um lado, você vai ser cobrado por visão estratégica, capacidade analítica, proatividade, resolução de problemas e uma série de coisas que, né, nas entrelinhas dizem assim, olha, bateu na tua mão, resolve. Mas, por outro, isso também é sinônimo de resolver direito, né? E às vezes a gente mete os pés pelas mãos, né? Ou porque a gente está num ambiente em que o erro não é bem visto, ou não saber não é tolerado, e aí a gente tem que, por isso que eu digo que é um desafio, porque saber como fazer isso, a depender da cultura da organização onde você trabalha, se é uma agência, se é uma empresa, enfim, é uma arte. E eu não tenho como falar do que fazer aqui, porque eu estaria sendo leviana, porque realmente cada cultura é uma cultura, cada organização é uma organização. E coisas que são muito aceitáveis em umas vezes não são em outras. Né? Então, o que eu digo para vocês é um desafio esse equilíbrio entre o resolver e o saber o que é resolver direito dentro daquela organização e pedir ajuda ou pedir mais informações para que você seja capaz de resolver direito o que chegou na tua mão. Esse é o maior problema que eu vejo na hora de tratar com esses cargos que ainda são ali iniciantes na carreira em comunicação. Agora, quando o assunto é cargo de gestão e liderança, aí o problema se divide entre deixa que eu faço, porque dá menos trabalho, e nisso uma equipe pouco desenvolvida, ou seja, gestão de processos e atividades e gestão de pessoas. Porque parte do trabalho de um gestor é desenvolver a sua equipe. Só que nenhuma formação, tirando gestão de RH, gestão de pessoas e correlatos, né, nenhuma formação prepara a gente para isso. Então, de repente,
né? Normalmente a gente é promovido a cargo de gestão porque a gente é um bom executor técnico nas outras funções. Só que chega no cargo de gestão, o que a gente menos faz é executar tecnicamente. E o que a gente mais faz é participar de reunião, é pensar, é sugerir, é planejar. E é desenvolver pessoas, coisa que a gente não aprendeu a fazer. Então é uma dor ter que lá, abrir mão do fazer que você faz tão bem e tão rápido, em prol de pedir ao outro que faça, ajudar o outro a entender como faz e muitas vezes corrigir, ajudar o outro a entender como deve corrigir o que fez não tão bem feito. Se a tua liderança é uma liderança acessível, que gosta disso, que gosta de dar feedback, que gosta de desenvolver, usa, cola nela. Se a sua empresa tem uma área de gestão, desenvolvimento de pessoas, coisas do tipo, vai neles e pede ajuda, né? Fala, olha, tô aqui, né, com dificuldade para lidar aqui com as minhas atividades, me ajuda a identificar o que eu preciso me desenvolver e como que a gente pode fazer isso junto. As grandes empresas normalmente têm esse apoio. Mas às vezes elas não chegam na tua área, porque a comunicação quase nunca é core business. Normalmente a gente é área de apoio ao negócio, enfim, ou área até estratégica, mas que não está ligada diretamente ao negócio em si, né? Então, às vezes, essas áreas não conseguem chegar nas nossas necessidades. Então, se a sua empresa não pode te dar esse suporte, ele cabe a você. Ele cabe a você buscar, conversar com um profissional, trocar uma ideia com seus pares no mercado, com uma mentoria, com alguma coisa e buscar uma pós, buscar um curso, buscar às vezes algumas trocas de ideias, fóruns, conteúdos, tem tanto conteúdo bom aí, gente, para ir desenvolvendo essa sua habilidade. E para quem não é da área, já entendeu, se não entendeu, tá entendendo que ou a gente se comunica ou alguém se comunica pela gente. Então, comunicação como habilidade é fundamental, porque veja só, você vai apresentar projeto, você vai fazer reunião. Agora, então, né, que a grande maioria dos cargos que podem estão trabalhando no home office, você não tem mais aquela conversa antes da reunião, depois da reunião, que você acaba comunicando coisas que são importantes e que às vezes lá naquele momento você não conseguiu falar porque fugiu. Agora a gente entra, se conecta, resolve o que tem que resolver, desliga a conexão e tá todo mundo enrolado. Não que a gente não tivesse antes, mas é que agora tá puxado realmente, né? Então os tempos de tela são tempos para resolver, não é pra gente bater papo, porque a gente tá cansado da tela, inclusive. Cada vez mais a habilidade de comunicação, ela toma frente. Porque se você tem meia hora para resolver uma coisa, 10 minutos, 3 minutos, se é um pitch que você tem, que pitch é esse? É comunicação. Desenvolver essa habilidade é fundamental. De novo, tá cheio de conteúdos gratuitos, maravilhosos, páginas com programações frequentes, cursos gratuitos, webinars, lives e todo tipo de conteúdo que você pode imaginar para te ajudar nisso. Se você tem dificuldade, vamos bater um papo e eu posso te ajudar com essa curadoria, com alguma questão focada às vezes na tua área ou em uma necessidade específica, né? E tem muita gente que trabalha com coisas específicas. Por exemplo, treinamento de executivos para performar melhor em reunião. Como fazer apresentações de uma forma mais legal. Então, assim, são várias formas de você desenvolver essa habilidade sem necessariamente ser da comunicação ou precisar estudar a comunicação mais a fundo. E agora você que tem a sua empresa ou seu negócio, né? Por onde eu começo para entender por que eu preciso de comunicação? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você pensa no teu negócio, você pensa no teu cliente, você pensa em tudo isso. Tudo isso é comunicação. Se você, né, buscar conteúdos, às vezes até uma mentoria, às vezes uma formação rápida, ou mesmo alguns bons conteúdos gratuitos que existem por aí, sobre estratégia de comunicação, como é que a estratégia se aplica ao dia a dia, como é que a estratégia de gestão andam juntas. Isso vai abrir o teu olho para a necessidade de você, pelo menos, saber a hora de chamar a comunicação para a mesa da conversa, né? Isso vai, às vezes as pessoas acham que isso custa dinheiro, e óbvio que custa porque o trabalho das pessoas precisa ser remunerado e valorizado principalmente. Agora, dependendo do momento em que esse investimento acontece, ele vai ser muito mais eficiente, muito mais acertado do que se ele tiver que vir corrigir um problema que não existiria se a decisão tivesse sido tomada antes. Então, para você de empresa, né, a dica é: entenda um pouquinho, tenha um pouco de informação sobre comunicação estratégica, sobre como a comunicação
pode ser uma aliada, né, na gestão do teu negócio. E aí você vai ter mais segurança de buscar um fornecedor, de avaliar um projeto, de entender se o que você precisa e se aquilo que está sendo oferecido para você de fato casa com a tua necessidade. Né? E não vai, por exemplo, ser uma empresa B2B que tem clientes corporativos fazendo uma página no Facebook. Você até pode ter uma página no Facebook, mas assim, precisa. Poder pode, né, gente? Poder, em tese, quase tudo pode, mas precisar, às vezes não precisa. Né? E aí você gasta dinheiro, energia, uma série de coisas com investimentos que não vão te trazer resultados efetivos para o teu negócio, né? E o que a gente menos pode fazer hoje também, de forma bem genérica, é colocar tempo e dinheiro em coisa que não dá resultado, né? Primeiro porque a gente não tem tempo e porque o dinheiro é duro para ganhar. Então a gente precisa investir ele de forma bem acertada. Essa foi a comunicação nossa de cada dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha com quem você acha que pode também gostar desse conteúdo. Lembrando que o conteúdo está sempre disponível em vídeo no YouTube e em podcast nas principais plataformas. A edição é do Theo Miranda, é um projeto totalmente independente meu, Cecília Seabra, e tem atualização sempre às segundas-feiras a cada 15 dias, tanto no YouTube quanto em podcast. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!